Bom dia. Nessa segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em Anápolis, o dia amanheceu bastante nublado, bastante cerração, como a gente fala em São Paulo, cerração, e a temperatura também baixa. Eu não sei como está aí onde você se encontra, mas eu queria deixar um verso para a nossa meditação dessa segunda-feira, 25 de maio de 2020. O texto está lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Estava acontecendo na igreja de Corinto, lá com os irmãos coríntios, né? Muitas divisões, muitas dificuldades entre eles. Eles estavam, na verdade, cada um falando uma coisa, crendo de um jeito, outros crendo de outro jeito, e aí estava acontecendo bastante divisão entre a igreja, dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo vem lá, logo no início da carta, no primeiro capítulo, como nós lemos, o verso 10, ele já fala sobre concordarem, né, para evitar divisões entre eles e que todos estivessem unidos num só pensamento e num só parecer. Eu imagino, e é uma hipótese, que talvez a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra não é mais forte e não marcha mais para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, como diz a própria palavra, justamente pela quantidade de divisões que temos entre nós. Cristãos que pensam A, cristãos que pensam B, pensam C, pensam D e ficam brigando entre si, e nós sabemos pela própria palavra de Deus que casa dividida não subsiste. Penso então que nós deveríamos voltar ao Evangelho, todos os cristãos, voltarmos ao Evangelho. Talvez a grande dificuldade seja a interpretação de uma diferente da do outro, e aí entra questões do carisma, né, dos dons, por exemplo, que divide muito a igreja, igrejas que entendem que os dons cessaram lá no Novo Testamento, outras que entendem que não cessaram, continuam agora, outras entendem que alguns cessaram, outros não cessaram, né? Enfim, fato é que nós precisamos de unidade da igreja. Enquanto a igreja de Cristo na face da terra não for unida, continuar com divisões e brigas internas entre elas mesmas, entre as igrejas, entre as denominações, entre os cristãos, nós não marcharemos para que as portas do inferno não prevaleçam. Pelo contrário, as portas do inferno continuarão prevalecendo. Por isso que a sociedade talvez esteja do jeito que está, né? Com tanta coisa ruim acontecendo, com tanta falta de caráter, ética, respeito e afeto. Que Deus nos ajude como cristãos, servos e servas, para que sejamos unidos pelo Espírito, no poder do Espírito, na palavra do Senhor, para que a igreja de Jesus Cristo marche e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Permaneçam unidos pelo poder do Espírito. Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira nublada, fria, uma ótima semana. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.